Minha ideia. Te foi dito que a terra e todas as coisas que a ela pertencem nada mais são do que manifestações tangíveis de minha ideia, que está agora no processo de expressão perfeita pelo pensamento. Te foi mostrado que minha ideia é responsável por todas as coisas criadas e que é tanto a causa como a razão de todas as manifestações, inclusive de ti mesmo e de teus irmãos e irmãs, os quais foram todos trazidos para a existência pelo pensamento por mim, o uno e pensador e criador original. Vamos agora seguir os passos dessa ideia desde o princípio, através de suas diferentes etapas de expressão terrena, bem como o processo dessa ideia até seu atual estado de manifestação pelo meu pensamento. Se cuidadosamente tomares boa nota de tudo o que segue e deixares que eu, desde teu interior, dirija todas tuas manifestações sobre o oculto significado do que aqui está escrito, te será mostrado não só como criar por meio do pensamento qualquer coisa que tu elejas criar, senão também como vieste tu a existir e como te encontras no teu atual estágio de manifestação. No princípio, na alvorada de um novo dia cósmico, quando a consciência do mundo estava recém-despertando e a quietude da noite cósmica ainda prevalecia, eu, o pensador, concebi minha ideia. Esta minha ideia do meu ser manifestando-se em uma nova condição, chamada expressão terrena, eu a vi completamente retratada no espelho de minha mente onisciente. Neste espelho eu vi a Terra verdadeira, brilhando esplendorosa nos cosmos, uma esfera perfeita na qual todas as fases infinitas, atributos e poderes de minha natureza divina encontraram expressão perfeita através de anjos de luz, mensageiros vivos de minha vontade, meu verbo feito carne, tal como é no mundo celestial do Eterno. Vi o meu ser manifestando-me exteriormente como natureza e minha vida como o princípio vivificados e envolvente atrás de toda a manifestação. Vi o amor, divino poder criativo, como a força animadora e vitalizante atrás de toda a vida e meu desejo de dar perfeita expressão a esse amor, como a causa e razão potencial e real do nascimento de minha ideia. Tudo isto eu vi espelhado em minha mente, que tudo vê e tudo sabe, e que só podia ver e refletir a alma das coisas ou sua realidade. Assim, pois, isto que eu vi retratado em minha mente foi a Terra verdadeira de fato, seu princípio, sua concepção como entidade cósmica. Bem, atenta agora que minha consciência é a essência íntima de todo o espaço e de toda a vida. É a substância real de minha mente que penetra em tudo e abarca tudo, cujo centro comunicante e vitalizados está em toda parte e seu limite ou circunferência são não existentes. Dentro do domínio de minha mente tão só eu vivo, me movo e tenho meu ser. Ele contém em si e plenifica todas as coisas, e cada uma de suas vibrações e manifestações é a expressão de alguma fase de meu ser. Assim, pois, ser é expressar-se ou manifestar para fora. Não poderás conceber ser, existir,
sem dar expressão, porquanto eu, tudo o que é, sou quem manifesto e estou constante e continuamente manifestando. Expressando o quê? Que mais poderia eu expressar senão meu ser, se sou tudo o que é? Tu, todavia, não podes ver ou compreender-me, meu ser, porém, podes compreender quando eu te inspiro com uma ideia. Assim, pois, se eu sou tudo o que é, essa ideia, que emana diretamente de mim, tem que ser parte ou uma fase de meu ser no seu existir ou expressão. Qualquer ideia, uma vez nascida dentro da esfera da minha mente, segundo te foi mostrado, imediatamente se converte em realidade, porque na eternidade de meu ser não existe tempo. No teu caso, entretanto, uma ideia faz surgir primeiro o desejo de expressá-la, e depois o desejo obriga a pensar. O pensar motiva a ação, e a ação produz os resultados, isto é, ideia manifestando-se externamente. Na realidade, eu não tenho desejo, porque eu sou todas as coisas e todas as coisas provêm de mim. Necessito apenas pensar e falar a palavra para produzir resultados. Todavia, esse desejo que tu sentes em ti provém de mim, porque nasceu de minha ideia, a qual foi implantada por mim em tua mente, somente para que possa vir a expressar-se através de ti. Na verdade, seja o que for que tu desejas, sou eu que bato as portas de tua mente, anunciando-te o meu propósito de manifestar meu ser em ti ou através de ti na forma particular indicada por aquele desejo. O que é chamado desejo nas personalidades humanas não é mais do que a necessária ação de minha vontade, que está impulsionando a expressão de minha ideia à manifestação externa ou existência. O que a ti poderia parecer em mim um desejo de expressão, nada mais é do que necessidade de minha ideia, de meu ser, para ser, existir ou expressar-se a si mesma. Assim, pois, todo desejo verdadeiro que sentes, todo desejo surgido do teu coração provém de mim. E por isso necessariamente deverá, cedo ou tarde, e numa forma ou noutra, ser realizado. Porém, como eu não tenho desejo, posto que eu sou todas as coisas, uma vez nascida esta ideia de expressar meu ser nesta nova condição, bastar-me-ia pensar, isto é, concentrar ou focalizar minha atenção sobre minha ideia e querer vê-la manifestada ou, como foi dito em minha outra revelação, falar a palavra ou o verbo criador, e imediatamente as forças cósmicas de meu ser, postas em atividade vibratória pela concentração de minha vontade, começam a atrair os elementos necessários do reservatório eterno de minha mente, e com minha ideia, formando um núcleo combinar, formar e amoldar ao redor dela estes elementos até lograr produzir o que se chama a forma pensamento de um planeta, enchendo-a com minha substância de vida, minha consciência, dotando-a com todas as potencialidades de meu ser. Este ato de pensar produziu somente uma forma pensamento vitalizada de um novo planeta e sua manifestação se achava ainda em estado de nebulosidade dentro da esfera do pensamento. Porém,
de uma forma pensamento, o poder vivificados da ideia desde o interior, com minha vontade focalizada sobre ela, passou a moldar, revestir e gradativamente a solidificar em forma material os diversos elementos da substância vida, até que minha ideia, por fim, brilhou esplendorosamente em manifestação substancial no mundo das formas visíveis, como o planeta Terra, um veículo pronto para a expressão de vida e já agora capaz tanto de conter-me e de expressar-me. Este foi o corpo material preparado pelo meu pensamento, no qual já jazia latente toda a natureza potencial de meu ser, por razão de conter em seu interior o poder comunicante de minha ideia. A etapa seguinte foi a do desenvolvimento e preparação dos canais ou meios através dos quais eu pudesse expressar as múltiplas fases, possibilidades e poderes de minha ideia. A evidência externa disto foi o que é conhecido como os reinos mineral, vegetal e animal, cada um dos quais, a seu turno e à medida em que se iam manifestando, gradativamente se iam desdobrando em estados de consciência mais complexos e mais elevados que permitiam mais e mais claramente expressar-me as fases e variedades infinitas de minha natureza. Foi nesta etapa que contemplei minha criação, segundo se declara em minha outra revelação, e vi que era bom. Porém, ainda faltava o meio de expressão culminante e final. Até este momento, se bem que cada um dos meios ou canais expressava perfeitamente alguma fase de minha natureza, todavia todos eles eram inconscientes de mim e pode dizer-se que só eram meios de expressão como o é um fio metálico como meio de condução de calor, luz e força. Contudo, as condições eram já propícias para a produção de veículos através dos quais meus divinos atributos pudessem ter expressão consciente, conscientes não só de sua relação comigo, como também de sua habilidade e poder para expressar minha ideia. Foi precisamente neste momento, no tempo quando tu e teus irmãos e irmãs nasceram e passaram a ter existência como expressões humanas, e quando entraste no plano de manifestação, como efetivamente aconteceu, de forma similar à dos outros veículos, como efeito de meu pensamento concentrado, no qual eu vi toda a infinita variedade de meus atributos em expressão atual em forma de entidades, cada uma manifestando predominantemente alguma fase particular de meu ser e cada uma delas consciente de mim, seu Criador e manifestador. Sim, eu vi a ti como manifestação perfeita, da mesma forma como te vejo agora. O tu real, um atributo do meu ser perfeito. Porque na realidade tu és um anjo de luz, um dos raios de meu pensamento, um atributo do meu ser, que reside em uma alma dentro das condições terrenas, sem outro propósito, o qual na realidade não é um propósito, senão uma necessidade do meu ser, a não ser, afinal, e completa expressão de minha ideia. No entanto, não existe tempo, nem espaço, nem individualidade. É unicamente por causa do fenômeno do pensamento que se forma no útero da mente para dentro do mundo na matéria, que as ilusões do tempo, espaço e individualidade ocorrem, o pensamento ou criatura adquirindo a consciência da separatividade de seu pensador ou criador.
Foi assim então que nasceu a primeira tendência em ti de pensar-te como separado de mim. A consciência plena da separação não chegou a estabelecer-se senão até muito depois. No princípio, quando tu pela primeira vez entraste, segundo ficou dito na expressão terrena, obedecendo ao impulso dado por mim através de meu pensamento concentrado, tu, um de meus atributos, te rodeaste ou revestiste a ti mesmo com minha ideia de meu ser, expressando-se como o particular atributo que tu representavas e sendo tu a força animadora dessa ideia. Em outras palavras, minha ideia do meu ser, expressando esse particular atributo, se converteu então na alma de tua particular expressão. Porém, essa ideia ou alma não é tu, tem-no presente porque tu, na realidade, és uma parte de mim, quer dizer, do meu ser, em expressão por meio deste atributo particular. Tendo revestido teu ser com minha ideia, esta ideia então, pela necessidade de ser, existir, imediatamente começou a atrair para si mesma a substância pensamento necessária para a expressão de tal particular atributo e a construir e moldá-la à minha imagem e semelhança. Assim se converteu em um templo sagrado, cheio de minha presença viva, posto que nela habitavas tu, um de meus atributos divinos. Este templo, sendo minha imagem e semelhança e constituído de minha substância pensamento, envolvendo e revestindo a minha ideia, é, por consequência, teu corpo verdadeiro. É, por isso, indestrutível, imortal, perfeito. É meu pensamento integral, isto é, feito imagem, o qual contém minha essência vivente, à espera do momento quando possa expressar-se no externo e assumir forma material. Assim, então, teremos: primeiro, eu sou, expressando-me como tu, um de meus divinos atributos. Segundo, minha ideia de ti, um de meus atributos expressando-se em condições terrenas, ou seja, tua alma. Terceiro, meu primeiro feito imagem de ti, formando o templo de tua alma ou o corpo de tua alma no qual tu habitas. Estes três constituem a parte divina impessoal de ti, o imortal, três em um. Tu, meu pensamento latente, porém completamente formulado, moldado à minha imagem e semelhança, todavia ainda não despertado e, portanto, não tendo ainda ligação com tua personalidade humana que ainda não nasceu.